Bom, vamos lá então. Vamos começar com o pastor Paulo Henrique. Pastor, existem profetas na atualidade? Deus ainda fala conosco através de profetas? Muito bem. Essa é uma pergunta bem satisfatória, é uma pergunta que ela divide opiniões. Eu acredito que era um ponto que não deveria dividir opiniões, né? Mas assim, em todo o período da história da igreja, a igreja ela começa no céu. Deus planeja a igreja, nasce no coração dele, sabendo que nós deveríamos ter um ajuntamento de palavras, de pessoas. Então, quando você pega em hebraico a expressão gahal, que seria como gritar, era o tocar do shofar, a reunião da assembleia, que no Novo Testamento você tem então eclesia, né, os chamados para fora. Esse ajuntamento, esse corpo que é o corpo de Cristo, chamado então de igreja, ele segue o modelo que era do Antigo Testamento. A igreja, na verdade, ela herda algumas coisas do judaísmo, ela herda um cânon com 39 livros, ela herda práticas litúrgicas, ela herda algumas questões, e eu não estou falando de judaizar a igreja. Hoje a igreja tem o seu modelo, a sua forma, o seu estilo próprio e pessoal, mas ela traz do judaísmo algumas questões e formas, e desde o início da igreja nos céus e na eternidade, o homem vai quebrando as alianças que Deus vai fazendo com ele. Tem pessoas que são aliancistas, então tem aliancista de 3 pontos, de 7, e tem pessoas que são dispensacionalistas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Mas dentro da aliança que Deus faz com Adão, a aliança verbal, e ele quebra, Deus faz uma aliança com Moisés, a aliança escrita, e essa aliança ela vai perdurar até a promessa de Jeremias capítulo 31, versículo 31 até o verso número 34, quando Deus promete uma nova aliança. Essa nova aliança, que é a aliança do Espírito, até chegar à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse prenúncio, esse anúncio da vinda de Jesus é feito por profetas. Navi, aquele que ouve da parte de Deus e entrega para o povo, e no Novo Testamento profetas, é o homem que assiste na presença de Deus e fala o que Deus deseja a todos os povos. Isso vai continuar na igreja, na verdade continua até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para concluir dizendo o seguinte: eu entendo que esse ministério nunca acabou, ele nunca vai terminar até Jesus voltar, porque inclusive se acabar, a profecia precisa ser cortada, e se a gente cortar a profecia, tem que cortar o profeta, então significa que Jesus não volta mais, e a gente vai cair num problema grande. E a prova do Antigo Testamento que existem profetas no Novo é Joel capítulo 2, versículo 28, que vai se cumprir em Atos 2, 28, que perdura para a igreja a partir de Atos para frente, e no decorrer do programa nós vamos expor esses textos. Pastor Javan, existem profetas nos dias de hoje? Depois dessa exposição, né? O que o senhor que pensa? eu posso acrescentar, né? Mas a ideia não, é generoso. Não indo necessariamente contra a mão do que o pastor PH colocou, a gente sempre tem que entender, né? O profeta, em todas as circunstâncias, ele foi um mensageiro de uma mensagem que é anterior a ele, que é a fala de alguém a quem ele submete e deve transmitir fielmente essa fala, a própria palavra, né, profeta, como o pastor PH já mencionou no grego, mas também quando você vai buscar no Antigo Testamento, tem a ver com alguém que fala em nome de outrem. Então, que não tem autoridade em si mesmo, porque a autoridade é do outro, que é orientada por uma mensagem autoritativa, que a gente crê na palavra de Deus assim, né? Que vai orientar a um propósito que o profeta, ele dá luz, ele dá esclarecimento, assim como ele recebeu de Deus. E a gente entende que, de fato, há profetas, há profecia e há ministérios. O meu entendimento à luz da Bíblia é que o ministério profético de indivíduo que se levanta no contexto do povo e da hierarquia da igreja, esse eu tenho muita dificuldade de aceitar, até usando como base a profeta de Joel, porque eu entendo que o dom de profecia é algo dado
à igreja, e deve atender à necessidade da igreja de instrução, ou edificação, como queira, de exortação e de consolação. Então a profecia traz essa luz ao povo de Deus e ela revela o revelado, que é Jesus Cristo, que é o conteúdo, né, da profecia. E nós vamos ter, nesse aspecto, os cessacionistas, né, contrapondo os continuacionistas, e eu brinco, né, que às vezes eu apanho pegar dos dois lados, né, porque eu acredito que acima de todos está Deus, querendo nos falar. Ele nos falou, como a palavra diz, né, pelos patriarcas, pelos profetas. Hoje para mim é de ato contínuo até a volta de Jesus Cristo, pelo Filho. Jesus Cristo é a mensagem revelada. E o ministério apostolado, do apostolado, né, ele compreendeu aquilo que o irmão colocou, talvez não por essa ótica, né, da herança profética, que não se levantou mais profetas com essa incumbência pessoal, ministerial, mas os próprios apóstolos, né, trazendo as suas doutrinas, o Evangelho de Jesus Cristo, eles foram dando o tom do cumprimento da expectativa veterotestamentária. Por isso que nós entendemos que agora a igreja tem um ministério profético e ao derramar do Espírito sobre todo o crente, o capacitando para a profecia, e a profecia é o revelado. Que aí penso que ao decorrer do tema a gente vai separar o que é adivinhação, né, o que é prognóstico, os dons correlatos que comunicam-se com o dom da profecia, para a gente ter clareza que não é questão se tem ou não profeta, a natureza do exercício desse ministério. Da profecia. Pastor Paulo, quais as características do ofício do profeta, segundo a Bíblia, então? O pastor está dizendo que existe sim a profecia, mas que a Bíblia, a igreja se levanta como profeta e o que ele vai profetizar basicamente são as escrituras, né? Existe alguma característica dada pela Bíblia onde diz qual é o ofício de um profeta? Tem. Eu queria contrapor essa ideia que o pastor Javan trabalha, dizendo que na verdade a profecia ou o dom de profecia, ela é para a igreja, né? Mas eu queria mostrar biblicamente que é sobre cada indivíduo e que continua sobre cada indivíduo, e em seguida eu destaco alguns pontos, alguns adjetivos, conforme a senhora solicita, no que diz respeito às características de um profeta. 1 Coríntios capítulo de número 12 são os dons para a igreja. Esses dons são individuais, até porque a igreja é o indivíduo. Eclesia é os chamados para fora. Ek, né, a preposição que é tirado de algum lugar, ele recai. Existe uma necessidade de Pedro. Antes vocês não eram povos, mas agora vocês foram chamados. Esse apontamento de Pedro com a palavra eclesia, ele recai sobre cada indivíduo. Mas, 1 Coríntios capítulo de número 12, vou avançar aqui, não vou ler todo para não tomar o tempo, mas no versículo de número 4 diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formações de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, aqui já trabalha o indivíduo, não é a igreja. Ou a igreja como parede ou como coletividade. Aqui trabalha o individual. O versículo é o de número 7. A cada um, porém, joia, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito a um, de novo, indivíduo é dada a palavra de sabedoria. Porque se eu falar que é coletivo para a igreja, eu deveria falar que todo mundo deveria ter o dom de sabedoria. E a outro indivíduo, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Se fosse a todo mundo, deveria falar que todo mundo deveria ter a palavra do conhecimento. E não tem. 2 ou 3 na igreja, a gente tem que orar todo dia para Deus levantar o 10 pastor Javan, 10 pastor Acabi, 10 pastor PH, porque a gente tem que se esforçar por vários. A outro pela fé o mesmo Espírito, e a outro dons de curar pelo único Espírito. A outro poder de operação de milagres, e a outra profecia. Nem todo mundo profetiza, e aqui ele está falando.
que eu tenho que me conter porque eu sou pentecostal, já vou sentir na graça. E a outra profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outra variedade de línguas, e ainda outra interpretação das línguas. Tá faltando isso aqui na igreja, por isso que muita coisa que tá acontecendo aí é motivo de chacota. Aí o texto que encerra sobre o indivíduo, ele vai dizer o seguinte, versículo 11 do capítulo 12. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um da maneira que lhe agrada, em outras versões, da forma que lhe apraz. Então, assim, o Paulo, que era profeta, que profetizava, o Paulo, que é o maior doutrinador da igreja. Então, a primeira característica, pastora, é o seguinte, que o fato de eu ser profeta não significa que eu tenho que ser ignorante de Bíblia. Já começa daqui. Por quê? Porque se criou uma máscara na internet, porque é o profeta, principalmente pra esses caras que aparecem na mídia aí. Os caras que profetizam CPF, RG. Isso aí não tem que ser nem característica. Eu acredito que o pastor Javano, se ele quiser levantar, eu vou junto com ele, fico do lado dele, a gente até interrompe o tema aqui. Porque esse tipo de gente tá banalizando o evangelho. A nossa base não é essa, eu vou entregar aqui, dizendo o seguinte. Paulo, que foi o maior doutrinador da igreja, se a gente rasgar as epístolas e as cartas, não temos doutrina para a igreja, ele era profeta, era mestre e era doutor. Tanto é que em Atos capítulo 13, vai falar assim, na igreja de Antioquia, existia profetas e mestres. Didáscalos kaioki, didáscalos kaioki, profetes. Ou seja, mestres e profetas. Então, assim, para mim, o profeta, ele tem intimidade com Deus, o profeta não vai além ou fora daquilo que está nas escrituras, mas ele ouve a voz de Deus, faz a vontade de Deus, está em plena consonância com as escrituras sagradas, e ele é uma pessoa muito simples. Então, assim, longe do profeta tá sentado numa redoma de vidro, lógico que eu falo, achar que ele é super crente ou super saiyajin, que ele é diferente de todo mundo só porque Deus deu um... pastor, você acha que eu não ia falar? Eu falo. Achar que ele é diferente de todo mundo, que não, Deus me deu, agora eu sou isso aqui. Desculpa, irmão, com todo respeito e carinho. A senhora pediu as características que eu dei. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, simples, humilde, não tá na redoma de vidro, e tem que saber mais de Bíblia do que qualquer outra pessoa. Porque se você profetizar alguma coisa que está fora das escrituras, já nem nome de profeta você tem que ter mais. Maravilha. Pastor Javan, você quer uma réplica aí sobre esse comentário? Claro. Provocou o espírito pentecostal, né? Aflora o bom espírito pentecostal, né? Que se registre isso, né? Eu penso que o pastor PH pensou que discordou de mim, mas ele não discordou, ele só confirmou, né? E quando eu separo a questão de ministério profético, o que vem à minha mente, que tem a ver um pouco com o que o pastor PH falou na introdução, é a imagem justamente hierarquizada, né, que se dá, vamos dizer, ao profetismo, né, que é muito conveniente a muitos, porque reveste aquele que supostamente diz ter o dom de profecia com a áurea superior, né, a ser buscado, a ser querido, ao detentor da voz de Deus, né? Isso é muito comum nas diferentes religiões, né? Temos o mago vidente, que em alguns casos junta as duas coisas, e o profeta, no trânsito do sacerdote, ou se fosse hoje do pastor, né, como se o sacerdote e o pastor não fosse profeta, como Samuel foi um profeta sacerdote, como Davi foi tido também como profeta, né, embora sendo rei. Então você tinha o mágico, né, e temos o sacerdote representando o institucional, e aquela voz paralela que nem sempre está submissa à estrutura vigente organizacional, que é o profeta. Então essa figura profética, à luz da palavra, para mim desapareceu no contexto da igreja. Isso não quer dizer que aí eu digo que o pastor PH não está discordando de mim, que a ação do Espírito sobre a igreja para atender a necessidade da igreja de edificação, a necessidade espiritual, e aí nós vamos ver tanto nesse texto como também em Efésios, ele dá especificamente dons para atender a necessidade do corpo e a autoridade do corpo. Isso faz com que não haja
um ministério hierarquizado no contexto da organização igreja, mas um dom que não é maior do que outro. Em até Paulo, né, manda buscar o dom de profecia, não no sentido do ser profeta como cargo, como função, como se fora maior do que aquele que socorre, né, aquele que tem a palavra de sabedoria. Enfim, é nesse contexto que entendo que a igreja tem esse ministério profético da mensagem que ela anuncia de salvação, de redenção através de Jesus Cristo, e a sua expectativa da volta do Senhor sempre fundamentada no revelado que é Jesus Cristo, no fundamento que não pode ser posto outro. Então, todo profeta, aí concordo que não sabe Bíblia, não tem autoridade de profecia, né? E todo profeta que não submete a sua própria profecia à palavra e o povo não tem esse discernimento, o povo tende a ir na roda dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Então eu entendo que esses dons elencados, que a gente tem que entender também, circunstanciados à necessidade da igreja de Coríntios, circunstanciados à necessidade da igreja de Romanos, circunstanciados à igreja de Éfeso, e quando Pedro também faz um elenco pequeno, circunstanciado às igrejas em geral, a igreja primitiva, tem a ver com essa revelação que às vezes, pastor PH, a gente atribui, né, só ao Antigo Testamento a revelação progressiva, mas há também quê de progressivo na revelação neotestamentária em relação à igreja ser consolidada e aquilo que a igreja seguirá após a morte dos apóstolos, após a toda a estruturação que Jesus Cristo fez e delegou os apóstolos para que fizessem, para a igreja assim perpassasse de geração a geração e obedecendo a um cano, se é que a gente reconhece esse cano como uma revelação completa daquilo que deveria ser revelado, do ministério que foi desvendado. Não há mais mistérios a ser desvendado, porque o mistério que era Cristo já foi revelado pela igreja, e a igreja profeticamente continua o anunciando. Então, nesse sentido, é que eu coloco a ideia de que é para a igreja, é para todos, não é que todos vão ter, né? Me parece que vocês estão bem alinhados, assim, com um pensamento bem parecido, no sentido de que profetizar as escrituras, né? Agora eu queria apertar um pouquinho aqui. Vou começar com o pastor Paulo. Profetismo é evidentismo, pastor? Pessoas que profetizam, que preveem, que fazem predições de coisas de foro íntimo, por exemplo, da vida da pessoa, com quem vai casar, que Deus está mostrando ali. Isso pode ser chamado de profeta? Eu particularmente não acredito em santo casamenteiro, né? Até porque é o seguinte, aí você vai lá, cá, Deus me deu, você casa, aí amanhã ou depois não sabia dos detalhes, mas que Deus que é esse que fala pra você casar e não dá os detalhes? Aí agora você tá na lama, pessoas que dão datas, dias, falam assim, Deus tá me mostrando, me revelando coisas de foro íntimo. Isso é profeta? Assim, essa questão do cara chegar na igreja, CPF, RG, número da rua, portão da casa, cor do cabelo, né, pastor Javan? Se tem barba ou não tem barba. Assim, isso aí tá longe da Bíblia, porque na verdade isso só aflora o ego. É o Deus que massageia, o tema de livro, hein? Do Deus que massageia o ego. Essa é inédita, não tem. Por quê? Porque Deus não vai ficar massageando o ego de ninguém. Não é isso. A ideia da profecia da Bíblia, pastora, não tem esse viés de ficar trazendo a questão de pessoalidade no sentido mínimo, porque isso aí é mínimo, é do cotidiano. O cotidiano você tem que se esforçar. Se Deus tiver que intervir em alguma situação, Ele vai intervir no seu futuro, vai trazer alguma questão profunda do passado, como Jesus predisse e falou, inclusive, no caso da mulher de Samaria, no caso de Natanael, no caso de Filipe, porque tem muita gente também falando que profeta não fala do passado e querendo atribuir essa questão a Satanás. Então, assim, no meu ponto de vista, respondendo a pergunta da senhora, a profecia na Bíblia, ela vai muito mais além do que a maneira com que esses profetas, ditos profetas da atualidade, têm feito. Os profetas, então, hoje, no entendimento do senhor, seriam boca de Deus, no sentido de trazer a escritura, de trazer a exortação, de trazer como era antigamente? Não, na verdade, assim, eu acho legal que os temas que
que eu tenho participado, além de eu acreditar, eu estou inserido dentro desse contexto. Então, assim, para escândalo de muitos, eu vou falar, eu sou profeta. Deus me usa com dom de profecia, de revelação, de cura. O tema que eu discuti ontem foi sobre cura. Então, assim, quem me ouve, os pastores que me levam nas igrejas, Deus, eu sou da palavra aqui, grego, hebraico, o que for, é Bíblia. Mas uma hora Deus vai falar, você, se coloque de pé, assim acontece comigo. Como diz na Bíblia, não revela RG, não revela o CPF, mas não é isso que leva ao meu ministério. Eu acredito que Deus, ele tem um propósito de interferir na vida de alguém, porque ele tem um chamado. Na verdade, o maior propósito da igreja é levar em consideração a vontade de Deus. Então, quando Deus me usa, quando Deus me levanta para falar com alguém, acredito que com certeza já aconteceu com vocês, e com você que nos assiste, ou você que nos ouve, mesmo não acreditando, Deus já levantou alguém para falar com você. Eu entendo que o pastor Javan defende, a maioria das pessoas que não acreditam na continuidade do ministério profético diz que o profeta em exercício da igreja é aquele pastor, um diácono, um obreiro, qualquer pessoa que levanta com autoridade bíblica, talvez esteja inserido aqui no contexto que a senhora levantou, e para mim não é. É a palavra do conhecimento, é a palavra da sabedoria. Profecia é, na raiz da palavra, ouvir de Deus e entregar pro povo. Aí o senhor pergunta pra mim, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus revelada. Mas Deus continua falando? Vai continuar falando até a volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E se o profeta falar coisa que não bate nas escrituras, 10 anjos da minha direita, 10 anjos da minha esquerda, já tem que ficar quieto, não tem nem continuar falando, tem que tomar o microfone na mão dele, porque isso é antibíblico. Senhor Javan, você acha que isso que o pastor está falando não seria aquilo que Paulo falou para as pessoas não barrarem as profecias, mas que elas ouvissem e retivessem o que fosse bom? Seria mais ou menos isso? Em termos, sim. Né? É só a gente entender o contexto de Paulo lá em Tessalonicenses, que é o texto que a irmã se refere. Né? A que profecias Paulo estava se referindo? Com certeza não eram essas profecias gratuitas, ocasionais, desconectadas do conteúdo das profecias que apontavam para quem? Para Jesus Cristo. Apontavam para um plano de redenção que foi pensado por Deus antes da fundação do mundo e realizado usando seres humanos. Né? Desde o princípio foi assim. Não era um eis que te digo que estavam falando ali, Paulo estava mandando ouvir tudo e reter o que é bom. Isso eu concordo com o pastor, porque eis que te digo é o seguinte: cala a boca porque eu tenho autoridade e eu vou te falar, você vai obedecer porque eu estou falando em nome de Deus. Então aí a pessoa sim fazer, quem sou eu para não ouvir a voz de Deus? Mas espera aí, é de Deus? Eu penso à luz da Bíblia que não ocorreu nenhum milagre, não ocorreu nenhuma cura, não ocorreu nenhuma palavra profética desconectada do propósito maior de Deus. Sempre que Jesus curou um indivíduo, não foi pelo indivíduo. Foi por aquilo que significava aquela cura publicamente, para dar testemunho da autoridade dele, para dar testemunho que nele se cumpriam as profecias. E penso que esse feeling, esse sentimento, esse condutor da ação profética também está no Antigo Testamento e vai sim até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus continua falando de diferentes formas. Eu creio que Deus fala por visões, Ele fala por sonhos também. Deus, Ele fala. Mas a fala de Deus, uma vez que cremos que o Espírito Santo conduziu toda a revelação bíblica, entendemos que Ele conduziu até o fechamento do cânon sagrado, esse agir de Deus, seja por indivíduo ou outros efeitos que Deus possa usar, não vai contrariar a palavra como a revelação completa pela qual devemos nos seguir. Quando lá em Atos é narrado que a igreja caminhava, né, bem, com testemunho, impactando, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam do Antigo Testamento, né, beberam na fonte direta de Jesus Cristo e assim discipularam aqueles que constituíram a igreja para esse viver segundo a fé revelada profeticamente na profecia máxima que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento posto. Então, nesse particular, se vier com adivinhação, com CPF, e aí não dá para a gente aceitar. Sim, tá muito bom. Eu só não tenho essa coragem de arrancar o microfone, né, para não sei o que vai acontecer se o cara segura, né? Tá muito bom o nosso papo aqui, pessoal.